Já se perguntou como os soldados que lutavam nas trincheiras durante a Primeira Guerra Mundial se mantinham limpos? Bem, a resposta curta é: eles não se mantinham. A ausência de encanamento e água quente tornava as condições tão ruins que, mesmo nas melhores situações, manter a higiene pessoal era praticamente impossível. Então, hoje, vamos dar uma olhada em como era a higiene nas trincheiras da Primeira Guerra Mundial. Mas antes de começarmos, não se esqueça de se inscrever no Weird History. Depois disso, por favor, deixe um comentário e nos diga sobre quais outros temas relacionados à higiene você gostaria de ouvir. Certo, hora de ver como era a higiene durante a Grande Guerra. Imagine estar na linha de frente de um dos conflitos mais violentos da história. De repente, bate aquela vontade de ir ao banheiro. O que você faz para ir ao banheiro? Nas trincheiras, os homens designavam áreas específicas para servirem como latrinas. Os soldados cavavam buracos de 1,20 a 1,80 metros de profundidade para se aliviarem. Esses buracos quase sempre eram usados como estavam, afinal, ninguém vai perder tempo embelezando a fossa da comunidade. Algumas tropas faziam caixas de madeira ao redor para tentar controlar as moscas. O trabalho de cavar e manter esses buracos indescritíveis era tão desprezado que muitas vezes era dado aos soldados como punição. O cheiro era horrível e as tropas tentavam cobri-lo com cloreto de cal. Nem sempre podemos escolher quando usar o banheiro, o que era ainda mais difícil para soldados nas trincheiras com diarreia por água contaminada. Aqueles que não conseguiam chegar à latrina muitas vezes usavam baldes ou latas de comida vazias para se aliviar. Despejavam o conteúdo desagradável fora da trincheira para reutilizar o penico improvisado. De fato, a Grande Guerra foi travada em muitas frentes. Falando em água contaminada, um dos meios mais comuns de torná-la potável é fervê-la, mas isso era inviável para os soldados nas trincheiras por causa do equipamento e, claro, da guerra. Não dá para pedir uma pausa para ferver a água. O exército britânico testou equipamentos de esterilização e purificadores químicos, mas estes deixavam a água com gosto ruim. Também tentaram dar aos soldados comprimidos de sulfato de sódio ácido para purificar uma porção individual de água, mas os produtos químicos reagiam mal com o alumínio dos cantis e queimava a pele e até mesmo as roupas se entrassem em contato com a umidade do ar. Embora pode derreter seus lábios na sua camiseta, seja um slogan curioso para uma bebida energética de veneno de cobra, é algo a evitar quando se busca a hidratação em um conflito global histórico. Compreensivelmente, avessos aos comprimidos e incapazes de ferver água por conta própria, os soldados na linha de frente normalmente dependiam de seus companheiros para tratar a água em outros lugares e transportá-la até aqueles que estavam nas trincheiras. Na calada da noite, a água era transportada em antigos galões de gasolina, contaminando-a e tornando-a quase imprópria para consumo. Se combates ativos ou outras circunstâncias impedissem a entrega, os soldados nas trincheiras ficavam sem água. Isso levou muitas tropas desesperadas a beber água de procedência duvidosa, simplesmente porque não tinham outra escolha. Um soldado recordou situações em que homens com tanta sede bebiam água de crateras de explosão. As crateras causadas pelo fogo de artilharia que podiam conter qualquer coisa, até partes de corpos humanos. Por corpos e roupas sujos, latrinas abertas, lixo acumulado e muitos cadáveres próximos. As trincheiras faziam todos cheirarem como múmias em uma fábrica de sardinha. Os soldados nas trincheiras tinham forte odor corporal, banhavam-se pouco e seus uniformes sujos favoreciam infestações de piolhos. Para combater o problema, as unidades criavam instalações afastadas da linha de frente para os soldados eliminarem piolhos, lavarem roupas e descansarem. Havia banhos comunitários onde os soldados se livravam do odor das trincheiras. Essas instalações elevavam o moral e mantinham muitos saudáveis. Mas os soldados frequentemente passavam dias nas trincheiras sem tomar banho nem trocar de roupa até serem autorizados. Esse alívio? Com o uso crescente de armas químicas, cada vez mais soldados carregavam e usavam máscaras de gás, acreditando que ajustariam melhor ao rosto. Se as tropas não tinham pelos faciais, as forças dos Estados Unidos davam kits de barbear aos soldados. Por isso, não há fotos de soldados da Primeira Guerra Mundial. Conhecidos como khaki kits,
esses kits de barbear padrão incluíam um aparelho de barbear de segurança da Gillette e lâminas descartáveis. Por dólares, aproximadamente $127 quando ajustado pela inflação. Soldados e familiares podiam adquirir uma versão mais sofisticada do kit, com estojo de metal e insígnias militares. Não se sabe quantos soldados pagaram caro por um kit melhorado, mas a chance de se barbear deve ter sido valorizada. No entanto, embora se barbear possa ter proporcionado àqueles que lutavam nas trincheiras uma pequena sensação de normalidade e talvez os ajudado a se sentirem um pouco mais limpos, havia um lado negativo. Ou seja, seus pincéis de barbear podem tê-los exposto ao Bacillus anthracis, a bactéria naturalmente presente que causa o antraz. Ela pode ficar nos pelos de animais por anos e ser transmitida a quem usar pincel de barbear com pelos não desinfetados. Estima-se que mais de 200 soldados americanos e britânicos foram infectados com antraz ao se barbearem. Durante a Grande Guerra, a saúde bucal não era prioridade. Poucos iam ao dentista, então muitos soldados já tinham higiene bucal ruim. Antes do início da guerra, e mesmo quando já estavam na linha de frente, a maioria dos soldados não dava atenção ao estado dos próprios dentes. Em 1914, muitas milícias, como a Força Expedicionária Britânica, consideravam dentistas totalmente desnecessários. Você pode ter a boca cheia de dentes quebrados, como um vampiro, e ainda assim atirar pelas ordens da rainha. Após o general Douglas Haig sofrer uma forte dor de dente, o exército britânico passou a recrutar dentistas para a linha de frente. No entanto, apesar da falta de ênfase em manter um sorriso saudável nas linhas de frente, os exércitos rejeitavam possíveis soldados se a higiene bucal deles fosse especialmente ruim. Isso ocorria porque a comida dada aos soldados nas trincheiras exigia dentes fortes para ser consumida. Para alimentar seus soldados, as tropas aliadas montaram cozinhas móveis e transportaram comida preparada para as tropas. Na linha de frente, porém, a comida era apenas comestível, pela definição mais generosa da palavra. Por exemplo, os soldados britânicos recebiam rações de milho enlatado, carne bovina, conhecida como bully, biscoitos secos e duros e pão feito de nabo seco quando o trigo acabava. Parece mais uma receita de argamassa que um cardápio. Mas nas trincheiras aceitava-se o que havia, como a água tratada distribuída aos soldados. Transporte levava refeições às linhas de frente em galões de combustível vazias e contaminadas. E como levava muito tempo para transportar a comida até as trincheiras, as refeições chegavam frias e muitas vezes já estavam passadas. Além disso, enxames constantes de moscas atraídas pelos cadáveres no campo de batalha pousavam na comida dos soldados, espalhando sujeira e doenças. As rações podiam ficar cobertas de terra pelo clima e transporte. Um soldado lembrou ter recebido cerca de 450 gramas de bacon cozido após a lama ser removida. Devido ao lixo, restos de comida e cadáveres, as trincheiras estavam sempre cheias de roedores, que cresciam mais que o normal pela abundância de alimento. Além de serem um incômodo, os ratos espalhavam infecções graves como tifo e peste. Ter nossos soldados em risco de contrair a doença que dizimou metade da Europa era uma preocupação. Por isso, caçar ratos virou passatempo durante o dia. Relatos indicam que o exército ofereceu recompensa aos soldados para matarem roedores e reduzir a quantidade deles. As tropas se empolgaram tanto com o novo esporte que um corpo do exército capturou 8.000 ratos em uma noite. Isso é muito rato. As tropas francesas combateram os ratos levando terriers para as trincheiras, enquanto alguns soldados preferiram adotar gatos em vez de cães. Estima-se que 500.000 gatos ajudaram nas trincheiras durante a Primeira Guerra Mundial. E muitos deles, junto com alguns cachorros, serviram como mascotes das tropas na linha de frente. Embora os animais provavelmente estivessem isentos de ter que ficar barbeados, infelizmente, nem todas as pragas eram tão fáceis de lidar assim. Devido às condições úmidas e cheias de resíduos das trincheiras e à incapacidade dos soldados de se banharem com frequência, insetos que picam, como pulgas e piolhos, proliferaram. Essas pragas não só deixavam as tropas coçando e desconfortáveis, como também permitiam que doenças se espalhassem desenfreadamente pelas linhas de frente. Bactérias de piolhos infectados transmitiam tifo, causando dores, febre,
vômitos e confusão mental. Picadas de piolho causavam febre das trincheiras, com dores nas pernas, tontura e dor de cabeça. Embora a febre das trincheiras não fosse fatal, soldados infectados ficavam incapacitados, reduzindo significativamente os efetivos. De 1915 a 1918, estima-se que 500 mil soldados dos exércitos francês, britânico e belga contraíram a doença. Controlar infestações de pulgas e piolhos significava lavar diligentemente a pele, o cabelo e as roupas. Mas, como já discutimos, isso simplesmente não era possível nas trincheiras. Assim, os soldados gastavam o tempo livre catando piolhos ou queimando-os com velas, se ao menos fossem perfumadas. Para combater infestações de pragas e condições insalubres que espalhavam doenças, exércitos designavam uma equipe de soldados para tarefas de saneamento, incluindo coleta de lixo. O lixo produzido pelas tropas consistia não apenas em restos de comida, recipientes vazios e cartuchos usados, mas também nos corpos de animais e humanos. Áreas de descarte ficavam longe das trincheiras para o descarte seguro do lixo pelas equipes de saneamento. No entanto, apesar dos esforços das equipes de saneamento, a quantidade de lixo que se acumulava era praticamente inevitável. Remover o lixo levava tempo e podia ser perigoso durante combates. Era como construir um castelo de areia em um campo de futebol entre jogadas. Com o tempo, as pilhas apodreciam. Elas atraíam muitas larvas e moscas, forçando os soldados a enrolar lenços no rosto para manter as pragas fora da boca. O saneamento precário nos espaços apertados das trincheiras permitia que inúmeras doenças transmissíveis se espalhassem facilmente entre os soldados. Cachumba, varíola, meningite meningocócica e tuberculose se espalhavam pelos batalhões, forçando muitos a recuar das linhas de frente ou a morrer. Casos graves de disenteria também eram comuns entre as tropas de muitos países. Espalhada por fezes humanas, a doença causa diarreia e desidratação extrema. Muitos dos milhares afetados nas trincheiras morreram. Todo soldado na linha de frente sabia do risco de morte, mas morrer de diarreia violenta é algo decepcionante de se ter gravado na lápide. O exército alemão enfrentou epidemias amplas de disenteria. Pelo menos 155 mil soldados alemães passaram um tempo no hospital sofrendo com a doença. Em contraste, a disenteria afetou cerca de 6.200 soldados na Força Expedicionária Americana e causou 31 mortes. Isso mostra que, apesar das más condições nas trincheiras aliadas, a sanitação era melhor que a dos alemães. Pesquisadores acreditam que, além da falta de saneamento, a disenteria afetou mais as tropas alemãs. Por conta de deficiências nutricionais, falta de vacinas e limitações dos higienistas militares alemães, muitos soldados ficaram vulneráveis à infecção, já que as vacinas ainda não existiam e a maioria dessas condições, hoje tratáveis, não podia ser prevenida. E embora os militares fizessem triagem de seus soldados para algumas doenças, como tuberculose, antes do envio, o contato próximo com outras pessoas e a falta de tratamento adequado permitiam que as doenças se espalhassem. No fim da Primeira Guerra Mundial, em 1918, a transmissão de doenças entre soldados contribuiu, mesmo que pouco, para a grande epidemia de gripe de 1918. A gripe espanhola, como a pandemia ficou conhecida, acredita-se que tenha começado em campos militares antes de se espalhar rapidamente e infectar grande parte do mundo, resultando em mais mortes do que a própria guerra, ou seja, as trincheiras da Primeira Guerra Mundial. Estava tão sujo que talvez tenha deixado o mundo todo doente. Ao longo da história, pessoas relataram defensores divinos e anjos protegendo-as ou lutando por elas em batalhas. Um dos exemplos mais famosos dessa possível intervenção é na Batalha de Mons, entre as forças britânicas e alemãs durante a Primeira Guerra Mundial. Em 23 de agosto de 1914, o exército britânico, com apoio da França, atacou o exército alemão, que havia declarado guerra a eles poucas semanas antes. Havia grande esperança de que as tropas britânicas recém-chegadas venceriam com apoio francês.
A Batalha de Mons foi a última das 4 escaramuças chamadas Batalhas das Fronteiras. As 3 primeiras altercações foram em Lorena, Ardenas e Charleroi. Todas contaram com o apoio das forças militares francesas, lideradas pelo general Joseph Joffre. Ao se encontrarem, percebeu-se que o exército alemão era bem maior. Com o recuo das forças francesas, as britânicas ficaram vulneráveis a ataques. Mais de 35 mil soldados britânicos participaram e mais de 1.600 morreram. Em 29 de setembro de 1914, um escritor do London Evening News, Arthur Machen, escreveu um conto baseado em relatos que sugeriam que a ajuda de anjos durante a batalha permitiu uma retirada segura. Essa história rapidamente capturou a imaginação do povo inglês. Embora fosse um relato fictício, inspirado na batalha, o público acreditou que era real, dando origem à lenda. A história de Machen se espalhou rápido e logo editores queriam falar com as fontes. Mesmo contestando a veracidade da história, Machen não impedia que o público acreditasse em sua precisão. Após os acontecimentos, 3 soldados sobreviventes foram entrevistados por um capelão perto de Keswick. Cada soldado contou uma história semelhante. O exército alemão estava avançando e não havia esperança. No entanto, aparentemente pela vontade de Deus, os alemães recuaram e não esmagaram as tropas britânicas, permitindo que elas recuassem. Em 1915, com a história se espalhando, muitos soldados acrescentaram relatos míticos e descritivos sobre os anjos vistos no campo de batalha. O relato das testemunhas descrevendo a intervenção como anjos só surgiu após a publicação da história de Machen. Na época, prisioneiros de guerra alemães disseram que isso ocorreu porque as tropas pensaram ter visto reforços ingleses. Ao final, a Society for Psychical Research concluiu que não existia relato de primeira mão verificável sobre a aparição de anjos. O envolvimento do general de brigada John Charteris pode indicar a promoção da história. Seu objetivo real pode ter sido elevar o moral, como o próprio Charteris acrescentou ao relato, usando suas próprias cartas como prova. Durante muito tempo, esse exemplo validou relatos dos soldados, mas depois descobriram que ele falsificou as datas das cartas para sustentar o mito. Seria difícil aceitar os relatos das testemunhas como verdadeiros se fossem totalmente sinceros. Como as tropas estavam há dias sem dormir, isso poderia ter distorcido sua visão, já que a privação de sono afeta o corpo humano. Não é irracional pensar que isso poderia ter induzido visões de salvação angelical. Além disso, os relatos, mesmo na forma como foram relatados, variam bastante quanto à aparência e ações dos supostos seres de outro mundo. Os relatos deles podem ter mais relação com exaustão ou histeria de guerra do que com ajuda angelical? Há relatos de soldados alemães capturados que afirmavam ter sido atacados por arqueiros fantasmas, pensando serem reforços britânicos. Isso pode indicar alguma verdade na história, pois esses prisioneiros nada ganhariam alimentando a lenda. Havia de fato histórias míticas em ambos os lados da Grande Guerra. Soldados alemães contavam sobre um cachorro gigante criado pelo exército alemão para odiar os britânicos e que supostamente levava seus corpos embora no campo de batalha. Nenhuma evidência jamais foi encontrada, mas o folclore em torno desse cachorro é onipresente. Relatos sobrenaturais de intervenções e batalhas são comuns, independentemente da filiação política ou nacionalidade. Há relatos desse tipo de ajuda na Guerra da Independência e em conflitos do Velho Oeste americano. Então, as histórias dos anjos na Batalha de Monte seriam relatos ficcionais feitos para autopromoção ou propaganda. Ou é possível que realmente houvesse seres celestiais presentes em 1914? Talvez nunca saibamos a verdade, mas os anjos de Monte rendem uma ótima história. Mata Hari foi muitas coisas para muitas pessoas diferentes. Dançarina exótica, cortesã, sedutora e espiã. Ela é lembrada por ter sido executada na Primeira Guerra Mundial, acusada de espionagem. Mas Mata Hari foi uma figura complexa, muito mais fascinante do que apenas as circunstâncias de seu trágico fim. Então, hoje vamos dar uma olhada em Mata Hari, a dançarina exótica que se tornou uma espiã na Primeira Guerra Mundial. Certo, hora de colocar seu melhor disfarce e se infiltrar em uma história bizarra. Margareta Gerta Zell, a mulher que um dia seria conhecida como Mata Hari, nasceu na Holanda em 1876 em uma família rica.
O pai dela era chapeleiro e investiu em petróleo, o que foi sorte, já que não se encontra fortuna em lojas de chapéus. Nos primeiros 13 anos, Zell usou vestidos extravagantes e levou uma vida luxuosa. No entanto, sua família perdeu todo o dinheiro em 1889 e sua mãe faleceu em 1891. Ela então foi enviada para morar com seu padrinho, que a matriculou em uma escola na Holanda. Pouco depois, Zell enfrentou o primeiro de vários escândalos que marcaram sua vida. O diretor da escola flertou com ela quando tinha cerca de 15 anos. Por causa do flerte dele, Zell foi logo retirada da escola, encerrando suas ambições de ser professora de jardim de infância. Após o incidente, ela fugiu para a casa de seu tio, onde viveu pelos anos seguintes. Com uma vida doméstica tão instável, Zell decidiu procurar oportunidades fora dos Países Baixos. Aos 18 anos, ela teve uma atitude ousada e respondeu a um anúncio de jornal buscando noiva para as Índias Orientais Holandesas. O pretendente era o capitão Rudolf MacLeod, oficial das Índias Orientais Holandesas nascido na Escócia. Após alguns meses trocando cartas e fotos, Zell decidiu viajar para Java para ser sua esposa. Eles se casaram em Amsterdã em 11 de julho de 1895. Essas cartas deviam ser encantadoras. MacLeod, filho de uma baronesa, tinha boa condição financeira. O casamento fortaleceu a situação financeira de Zell e a inseriu na alta sociedade holandesa. Em maio de 1897, eles partiram de Malong, na ilha de Java. Zell daria à luz 2 filhos posteriormente, Norman John MacLeod em 1897 e Louise Jean MacLeod em 1898. Infelizmente, sua escolha de ir para a Indonésia e se casar com alguém desconhecido foi uma aposta que não daria certo. Rudolf MacLeod, com cerca do dobro de sua idade, revelou-se alcoólatra, mantinha uma concubina e passou a agredir fisicamente a esposa, culpando-a por não conseguir promoção. As coisas ficaram tão tensas que Zell foi embora. Nesse tempo, ela passou a estudar a cultura local e praticar dança indonésia para se manter ocupada. Isso acabou sendo um investimento em seu futuro e independência. Foi nessa época que ela contou à família na Holanda que adotou o nome artístico Mata Hari. Foi uma atitude ousada, como quando Gordon Sumner pediu para ser chamado de Sting. Nunca se sabe como as pessoas vão reagir. O nome Mata Hari foi tirado da palavra malaia, local para sol, e traduzido literalmente como olho do dia. Por fim, Rudolf pediu para Zell voltar para ele e ela concordou. Mas o casamento deles ainda não era particularmente feliz. Surpresa! Nem mesmo a chegada dos 2 filhos fez algo para unir o casal. Na verdade, pode-se dizer que piorou as coisas. Quem poderia prever? Ambos os filhos adoeceram e o jovem Norman faleceu. Zell e Rudolf insistiram que as crianças foram envenenadas por um cervo irritado. Provavelmente, eles sofreram com os efeitos dos tratamentos para a sífilis herdada dos pais. Esses 2 não vão ganhar prêmio algum. A família retornou à Holanda e Zell e Rudolf se separaram em agosto de 1902, quando finalmente se divorciaram. 4 anos depois, ela obteve a guarda da única filha sobrevivente. Rudolf foi obrigado a pagar pensão, mas se recusou e nunca pagou. Por isso, Zell teve dificuldades para sustentar a filha. O marido dela fez de tudo para garantir que essa luta fosse o mais difícil possível, colocando anúncios nos jornais locais, avisando as pessoas para não ajudarem ela. E você achando que o seu término foi difícil? Zell devolveu a filha ao marido sem precisar cuidar dela. Achando que não tinha mais nada para ela na Holanda, decidiu ir para Paris. Espera, mas sua filha ela está na Holanda? Quer dizer, ela está com o pai, mas ainda assim, isso é algo na Holanda, sua filha. Tanto faz, vai para Paris. Após o divórcio de MacLeod, Zell teve que encontrar uma forma de se sustentar financeiramente, então ela se tornou uma artista de circo em Paris. Aparentemente, eles estavam contratando. Ela iniciou sua carreira no circo como amazona, chamada Lady MacLeod. Ao menos algo bom resultou desse casamento. Após uma juventude infeliz nas Índias Orientais Holandesas, Zell viu na nova vida a chance de se reinventar e migrou para a dança exótica para impulsionar sua carreira. Ela fez um esforço calculado para usar o orientalismo europeu, uma representação estilizada da cultura asiática baseada em estereótipos ocidentais.
Ela usou habilidades aprendidas na Indonésia para apresentar danças inspiradas no Oriente. Ela também se apresentou como princesa javanesa, aumentando o mistério e exotismo de suas apresentações. Foi nesse momento que ela começou a usar seu nome artístico, Mata Hari, como nome de palco. Mas isso não é tudo. Ela também ultrapassou os limites ao ser abertamente escandalosa, apresentando-se regularmente nua ou quase nua. Em uma época em que as pessoas usavam maiôs que cobriam o corpo inteiro, a exibição casual de pele por parte de Mata Hari era absolutamente chocante. Quando não estava nua, ela usava uma malha cor da pele, que dava na ilusão de nudez. Homens de toda a Europa ficavam enlouquecidos com suas danças escandalosas. O modo anônimo do Google Chrome ainda não existia. A carreira glamourosa como dançarina de Zelle como Mata Hari a colocou em contato com muitos homens ricos e influentes. Então, ela assumiu uma carreira secundária como cortesã. É um termo sofisticado para prostituta de luxo que atende pessoas refinadas. Homens, de industriais milionários a oficiais militares, tornaram-se seus amantes. Assim, quando a Primeira Guerra Mundial começou em 1914, ela já cruzava fronteiras por causa de seus casos internacionais. Ao longo de sua vida e carreira, ela se envolveu com vários homens. Mas só quando conheceu o capitão Vadim Maslov é que acreditou ter encontrado o amor de sua vida. Maslov era um jovem piloto russo charmoso que estava estacionado na França, mas em 1916 seu avião foi abatido e ele foi hospitalizado. Zelle, desesperada para vê-lo, pediu permissão para visitá-lo na linha de frente, mas exigiram algo em troca. Eles viam Mata Hari como uma dançarina famosa que vivia cruzando fronteiras, envolvida com tantos militares e magnatas da indústria que seria uma ótima espiã para a França. Então, por amor e dinheiro, Zelle disse: sim. Os oficiais franceses achavam que a carreira de Zelle como Mata Hari e seus contatos internacionais poderiam ser úteis na guerra. Eles esperavam que ela seduzisse o príncipe herdeiro Wilhelm, filho e herdeiro do Kaiser Wilhelm II. Ofereceram a ela 1 milhão de francos para conquistar o príncipe e obter dele segredos cruciais da Alemanha. Mata Hari iniciou sua carreira de espiã para os franceses, buscando subir na hierarquia alemã por meio da sedução. A habilidade de Zelle em cruzar fronteiras ajudava os franceses, mas despertou suspeitas em autoridades de outros países europeus. Ela acabou presa e interrogada por oficiais britânicos em 1916, sendo liberada ao admitir ser agente francesa. A curta carreira de Mata Hari como espiã terminou em 1917, quando foi presa pela polícia secreta francesa. Após interceptarem uma mensagem alemã dizendo que ela era agente dupla, descobriram que ela aceitou dinheiro para passar segredos franceses a um oficial alemão no início da guerra. Zelle não negou que a transação havia ocorrido, mas insistiu que não compartilhou nada de valor com os alemães. Além disso, após sua prisão no quarto de hotel em Paris, as autoridades tiveram grande dificuldade em reunir evidências de espionagem. Então, em vez disso, eles usaram a história de vida dela contra ela. Alegaram que ela era uma artista consumada, cuja reinvenção constante de si mesma era um sinal incriminador de duplicidade. O recebimento de dinheiro de um oficial alemão, em troca de favores sexuais, deu aos promotores provas para retratá-la como uma espiã depravada. Mesmo sem provas materiais, esses ataques ao caráter dela foram bem-sucedidos. Ela admitiu ter vendido segredos do governo aos alemães, mesmo que, segundo ela, fossem insignificantes. No entanto, um dossiê nos arquivos do Estado francês sugere que Zelle pode ter sido inocente dos crimes pelos quais foi acusada. Sua tentativa de seduzir o oficial alemão foi tão desajeitada que logo a identificaram como espiã amadora. Suas tentativas de obter informações pareceram forçadas e óbvias. Zelle depois destacou que só tinha passado a ele informações antigas e fofocas, esperando que ele revelasse segredos importantes. O oficial chegou ao ponto de identificá-la como agente H20 e não se sabe ao certo se ela espionava para a Alemanha ou só era vista como fonte de desinformação. Relatos indicam que os franceses decodificavam facilmente mensagens alemãs, levando historiadores a suspeitar que foi vítima de uma armação dos alemães para ser julgada por espionagem.
Um historiador afirma que ela era inocente de espionagem e foi usada como bode expiatório pelo governo francês, que enfrentava uma guerra sem precedentes. Mas é improvável que algum dia saibamos com certeza. Zell foi condenado e sentenciado à morte. Na manhã do dia 15 de outubro de 1917, Gerta Zell, de 41 anos, também conhecida como Mata Hari, foi levada diante de um pelotão de fuzilamento. Como era costume, ofereceram-lhe uma venda, mas ela recusou. Artista até o fim, Mata Hari mandou um beijo de despedida ao pelotão de fuzilamento que logo tiraria sua vida. Após a execução, sem familiares para reclamar o corpo, seus restos foram enviados à pesquisa médica. Sua cabeça foi, na verdade, removida e mantida nos arquivos do Museu de Anatomia, em Paris. Em uma reviravolta final e estranha, arquivistas em 2000 descobriram que sua cabeça sumiu. Até hoje, ninguém sabe o que ocorreu. Talvez ela tenha voltado ao trabalho. Ninguém suspeitaria que uma cabeça sem corpo fosse uma espiã. Muito esperto, Mata Hari. A Primeira Guerra Mundial foi um dos conflitos mais mortais da história da humanidade, na qual mais de 40 milhões de militares e civis morreram. A vida de um soldado de trincheira era um verdadeiro inferno. Eles enfrentavam doenças, fome, ratos, cheiros horríveis, cadáveres por toda parte. E, mais importante, precisavam aceitar a realidade de que poderiam morrer a qualquer momento. Hoje, vamos entender como era ser soldado de trincheira na Primeira Guerra Mundial. De outubro de 1914 a março de 1918, forças britânicas, francesas, alemãs, russas e otomanas lutaram em trincheiras. Uma rede de caminhos lamacentos, escavados a cerca de 2 metros de profundidade e 1,80 m de largura nas linhas de frente dos campos de batalha. Embora as trincheiras dessem cobertura e proteção aos soldados contra o fogo inimigo, elas também, ironicamente, foram a causa de muitas mortes devido às suas condições semelhantes às de esgoto. Ao ouvir sobre as trincheiras da Primeira Guerra Mundial, pode-se pensar em passagens rudimentares, mas elas tinham um traçado estratégico e intencional. Aliados e potências centrais criaram trincheiras para defesa, pois armas pesadas obrigaram ambos a se proteger. Assim, as trincheiras se tornaram uma forma de segurar a linha sem deixar os soldados vulneráveis. As trincheiras eram cavadas em zigue-zagues e curvas, criando cantos e corredores que ofereciam melhores pontos de observação e esconderijos aos soldados. Esses zigue-zagues evitavam que inimigos pulassem na trincheira e eliminassem todos. Cada trincheira tinha uma função diferente. Algumas trincheiras serviam como áreas de descanso para as tropas em folga, outras eram usadas para armazenamento de suprimentos e outras ainda eram destinadas ao descarte de resíduos. Tem algo divertido em estar coberto de lama pastosa. Pessoas pagam caro para se cobrir de lama orgânica em spas sofisticados, buscando uma pele mais saudável. Mas durante a Primeira Guerra Mundial, a exposição prolongada a trincheiras alagadas e lamacentas podia causar o chamado pé de trincheira. Você podia perder os dedos dos pés, ou pior ainda, os próprios pés. O pé de trincheira era tão comum e disseminado, isso impactou cerca de 75 mil soldados britânicos apenas. Descobriu-se também na Primeira Guerra Mundial que eles inspecionavam regularmente os pés uns dos outros. Os homens eram divididos em duplas, cada um responsável pelos pés do outro. Eles costumavam usar óleo de baleia para tentar evitar o pé de trincheira, que ocorria em qualquer condição de frio e umidade. Na verdade, foi relatado que alguns frequentadores de shows desenvolveram pé de trincheira nos festivais de Glastonbury, Leeds e Download. Devido ao frio, umidade e lama constante nesses eventos, mesmo com técnicas médicas avançadas que permitiam aos médicos cuidar melhor da saúde dos soldados na Primeira Guerra Mundial do que em conflitos anteriores, ainda era comum que soldados simplesmente adoecessem e morressem. O frio, a umidade e as condições insalubres nas trincheiras enfraqueciam os soldados, tornando-os propensos a doenças. Piolhos infestavam as trincheiras e transmitiam doenças como a febre das trincheiras. Soldados frequentemente acordavam e viam ratos comendo suas rações ou até mesmo comendo partes deles. Sim, os ratos eram tão ousados que mordiam soldados dormindo. E não vamos esquecer que as trincheiras foram o berço de um dos surtos mais mortais da história. A pandemia de gripe de 1918,
Devido à Primeira Guerra Mundial, os sistemas imunológicos dos soldados, já debilitados pela desnutrição, além do estresse do combate e dos ataques químicos, deixaram os soldados ainda mais suscetíveis à doença. A Primeira Guerra Mundial mudou em 22 de abril de 1915, quando as forças alemãs chocaram os soldados aliados na frente ocidental ao disparar mais de 150 toneladas de gás cloro letal contra duas divisões coloniais francesas, em Ypres, na Bélgica. Os Estados Unidos, que entraram na Primeira Guerra Mundial em 1917, também desenvolveram e usaram armas químicas. O futuro presidente Harry S. Truman foi capitão de uma unidade de artilharia dos Estados Unidos que usou gás venenoso contra alemães em 1918. Ao todo, aproximadamente 100 mil toneladas de armas químicas foram usadas na Primeira Guerra Mundial, ferindo cerca de 500 mil soldados e matando quase 30 mil homens, incluindo 2 mil americanos. Os ataques com gás eram aterrorizantes, era um novo nível de guerra que ninguém esperava. Um ataque com gás podia ferir gravemente ou matar qualquer um que tivesse o azar de estar próximo. Também podia depender de como o vento soprava naquele momento específico. Os soldados não permaneciam nas trincheiras 24 horas por dia por meses. Na verdade, os soldados ficavam entre 1 e 7 dias seguidos nas trincheiras, em reserva ou descanso. Esse processo reduzia o tempo dos soldados nas trincheiras e a rotação era crucial para controlar o estresse. No entanto, descanso podia ser um termo enganoso. Com poucos soldados, os regimentos recrutavam para expandir e reparar trincheiras. No outro extremo, alguns soldados também aproveitavam o tempo longe das trincheiras para visitar bordéis. Em 1918, 1 milhão de soldados franceses já haviam sido tratados por ISTs. Soldados da linha de frente, obrigados a encarar morte e violência por dias, desenvolviam graves feridas psicológicas. O clima de alto estresse da guerra de trincheiras levava a ansiedade extrema e ataques de pânico. No entanto, oficiais médicos e militares usavam termos como neurose de guerra para descrever o que estava acontecendo, o que hoje chamamos de transtorno de estresse pós-traumático. Soldados com neurose de guerra eram enviados a casas de convalescença para se recuperar. Na verdade, o termo neurose de guerra foi criado durante a Primeira Guerra Mundial. Alguns soldados que sofriam com essa condição foram julgados e até executados por crimes militares, incluindo deserção e covardia. Pense nisso, 266 soldados britânicos foram executados por deserção, 18 por covardia, 7 por abandonar um posto sem autorização, 5 por desobediência a uma ordem legal e 2 por abandonar as armas. Tudo porque ninguém sabia como lidar com o TPT. Comida de trincheira. A comida era algo muito importante durante a Primeira Guerra Mundial. Naturalmente, era horrível, mas era fundamental para manter as tropas em ação. Só o exército britânico empregava 300 mil trabalhadores em campo para cozinhar e fornecer a comida. A dieta dos soldados incluía pequenas porções de carne cozida, bacon, legumes e pão, que podia demorar até 8 dias para chegar às trincheiras e já chegava duro. Os soldados espertos resolveram sozinhos o problema do pão duro, rasgando pães duros, adicionando batatas, cebolas, passas ou o que houver e fervendo tudo em um saco de areia. No inverno de 1916, a farinha estava tão escassa, o pão era feito de nabos secos e moídos e a refeição principal virou sopa de ervilha com pedaços de carne de cavalo. Os soldados podiam enfrentar comida ruim, mas aguardavam o álcool recebido que dava coragem líquida nas trincheiras. Mesmo com milhões de mortos e o surgimento de uma nova batalha, a vida de um soldado nas trincheiras era quase sempre esperar, sentado pela próxima rajada de tiros. Parece impossível ficar entediado quando você está cercado pelo inimigo. Mas o tédio era o estado mais comum e os oficiais e comandantes sabiam disso. Temendo que soldados desocupados causassem problemas, o exército britânico incentivava a criatividade para elevar o moral. Um dos artefatos britânicos mais memoráveis do tédio nas trincheiras foi a criação de uma revista de trincheira. O Wiper's Time era uma dessas publicações feitas pelos soldados.
Soldados ingleses próximos a Ypres, que chamavam erroneamente de Wipers. Na Bélgica, acharam uma prensa tipográfica antiga e a usaram para publicar e distribuir sua revista nas trincheiras. A revista não cobria o noticiário sério da guerra, mas trazia poemas, ensaios, piadas e sátiras sobre o conflito que enfrentavam. O tom era sombrio, bem-humorado e por vezes comovente, lembrando uma mistura de The Onion com um jornal escolar. Por mais terrível que tenha sido a Primeira Guerra Mundial, o primeiro Natal de 1914 trouxe um espírito de humanidade e união, em contraste com a vida nas trincheiras. Na véspera de Natal, canções natalinas das trincheiras britânicas e alemãs levaram a uma trégua temporária no feriado. Soldados em lados opostos da terra de ninguém deixaram as trincheiras e se encontraram, levando boa vontade e presentes improvisados. Foi estranho ver soldados franceses, alemães e britânicos cruzando trincheiras rumo à terra de ninguém para trocar saudações de fim de ano e conversar. Mas lá estavam eles, trocando cigarros, jogando futebol uns contra os outros e trocando comida e lembranças. Infelizmente, a paz não durou muito. A luta recomeçou no dia seguinte e a boa vontade virou animosidade. No ano seguinte, algumas unidades organizaram tréguas para se reunir e recuperar os corpos dos companheiros mortos a tiros na terra de ninguém. Mas as tréguas não foram nem de longe tão comuns quanto em 1914, em parte devido às ordens dos altos comandos de ambos os lados proibindo tréguas. Um dos legados mais surpreendentes da Primeira Guerra Mundial foi seu impacto na linguagem. A mistura de nacionalidades, línguas, dialetos, sotaques e origens sociais dos soldados nas trincheiras produziu um glossário incomum de gírias militares. Soldados britânicos chamavam granadas inimigas de amassadores de batata e usavam tropas de assalto para soldados que faziam ataques rápidos e arriscados. O termo basket case foi outra gíria que surgiu durante a Primeira Guerra Mundial. Basket cases. Soldados feridos eram retirados das trincheiras em cestas em forma de caixão devido à perda de membros. Coutes é uma palavra que surgiu em 1915 a partir de coot, um tipo de pato conhecido por ser infestado de piolhos e outros parasitas. Adrian Carton, de Villars, lutou em algumas das batalhas mais mortais do século XX e suportou de tudo, desde perder membros até levar tiros na cabeça. Isso provavelmente soa aterrorizante para a maioria das pessoas racionais, mas, para o homem que chamavam de soldado imortal, na verdade ele se divertiu bastante. Hoje, vamos dar uma olhada no soldado mais imparável da Primeira Guerra Mundial, Adrian Carton de Villars. Em 1880, Adrian Carton de Villars nasceu em uma família rica e privilegiada de Bruxelas. Ele passou boa parte de sua infância no Cairo e depois foi estudar na Inglaterra com a expectativa de se tornar advogado. Mas Carton de Villars tinha outra vocação, a de soldado. Quando a Segunda Guerra dos Boeres estourou em 1899, Carton de Villars era estudante em Oxford. Como cidadão belga, ele não tinha interesse pessoal na luta entre Grã-Bretanha e boeres sul-africanos, mas ainda assim queria lutar. Com nome, idade e nacionalidade falsos, ele entrou para o exército britânico sem que o pai soubesse. Carton de Villars descreveu depois que ali percebeu que a guerra estava em seu sangue. Disse: "Não sabia por que a guerra começou, nem me importava de que lado lutar. Se os britânicos não me quisessem, eu me ofereceria aos boeres." Antes do fim do conflito, ele levaria tiros na virilha e no abdômen. Cara, só de falar já dói. Mas isso não diminuiu nem um pouco o entusiasmo de Adrian pela guerra. Servir na Guerra dos Boeres convenceu Carton de Villars de que o combate seria a missão de sua vida. Com o campo de batalha como sua tela, Adrian se tornaria um artista guerreiro, mas quase foi desviado desse caminho. Em 1902, ele procurou e conseguiu uma posição na Índia Britânica, lutando com os Irish Dragoon Guards. Durante esse período, Adrian quase perdeu sua patente por atirar em outra pessoa porque achou esse homem irritante. Eu entendo totalmente. Adrian se recuperava de costelas quebradas quando um trabalhador local começou a incomodá-lo.
Carton de Villar atirou pedras no homem, mas ele apenas saiu do alcance. Isso poderia ter acabado com tudo, mas, a salvo das pedras, o trabalhador se virou para rir do soldado em convalescença. Isso foi uma péssima ideia, como conta Carton de Villar. Não aguentei, peguei minha arma e disparei alguns tiros nele no traseiro. O trabalhador o denunciou e ele foi preso na manhã seguinte. Carton de Villar foi punido com uma multa pesada, mas não perdeu sua patente por causa do incidente. Lição de vida: nunca vire as costas para um Adrian, especialmente se ele estiver segurando uma arma. A Grã-Bretanha entrou na Primeira Guerra Mundial em 1914 e Carton de Villar ficou muito entusiasmado em participar. Entusiasmo, no entanto, não é colete à prova de balas, e ele rapidamente teve um dos olhos arrancado por um tiro, durante um confronto. Alguém pensaria que sua maior preocupação seria sobreviver ou manter a visão, mas não era. Ele temia que perder o olho prejudicasse sua capacidade de lutar e dizia: muitos acham que perder uma mão é pior do que perder um olho. Já tendo experimentado os dois, posso afirmar que essa não é minha experiência. A maioria dos relatos aponta a Primeira Guerra Mundial como um pesadelo, especialmente em 1916. Ela trouxe Verdun e o Somme, duas das batalhas mais mortais, onde milhões morreram. Adrienne Carton de Villar, porém, tinha outra visão, mesmo após perder uma mão e um olho. Adrian subiu até o topo, de capitão a se tornar o mais jovem general de brigada do exército aliado e por isso considerava 1916 o ano mais sortudo de sua vida. Anos depois, Carton de Villar escreveu que gostou de sua experiência na Primeira Guerra Mundial e questionou por que as pessoas querem paz se a guerra é tão divertida. Em 1915, Carton de Villar estava comandando tropas na frente ocidental. O inimigo usava armas e gás, tornando perigoso servir nas trincheiras. Ainda assim, Adrian estava feliz em estar lá. Filmes de guerra geralmente mostram soldados correndo nos campos de batalha, desviando de balas e projéteis, mas Adrian não ligava. Ele percebeu que o gás não o afetava. Já os projéteis achava incríveis, mas queria que mais viessem do seu lado. Certa vez, seu segundo em comando o repreendeu por não se abaixar diante dos projéteis. Carton de Villar se dizia fatalista e acreditava que tentar desviar era inútil, pois quando chegava a sua hora, nada podia ser feito. Antes que ele falasse, ouviram outro disparo se aproximando. O segundo em comando se abaixou, mas Adrian ficou firme. O projétil atingiu Carton de Villar, foi lançado a certa distância e quando se levantou, imediatamente percebeu uma mão no chão. Ao examinar de perto, notou que ela usava a luva de seu segundo em comando. O corpo do homem estava a cerca de 10 metros dali. Quando chega a sua hora, chega. Durante uma batalha em 1915, Adrian Carton de Villar feriu gravemente a mão. Ele descreveria o ferimento como uma visão horrível. 2 dedos estavam pendurados por um pedaço de pele, e sua palma, junto com a maior parte do pulso, havia sido arrancada por um tiro. Para piorar, seu relógio fundiu-se aos restos do pulso. Ele pediu aos médicos que removessem seus dedos pendurados, mas eles recusaram, então ele mesmo arrancou os dedos. Sim, Adrian disse que não sentiu dor ao fazer isso. A mão de Adrian não cicatrizou e precisou ser amputada, procedimento que ele comparou a arrancar um dente. Se você pensa que ter só uma mão impediu seu retorno à guerra, é porque claramente não conhece Adriano Carton de Villar. Na Primeira Guerra Mundial, Carton de Villar sofreu grave ferimento na cabeça e os médicos o mandaram voltar para Londres para se recuperar. Como uma máquina de guerra, Adrian se entediava facilmente se não estivesse no campo de batalha, e isso às vezes podia causar problemas. Enquanto visitava um clube de cavalheiros de elite chamado Whites, ele foi abordado por outro membro do clube e recebeu a oferta de atuar como padrinho no duelo. Em um duelo, o membro do clube disse que queria desafiar um homem que dava atenção indevida à dama por quem era apaixonado. A maioria de nós provavelmente recusaria a chance de levar um tiro por causa do conflito romântico de outra pessoa.
Mas Carton de Villar achou que era uma maneira perfeita de resolver assuntos do coração, então ele aceitou felizmente. Adrian foi falar com o homem com quem pretendiam duelar. Ele explicou a situação e disse que estavam felizes em lutar, com as armas que o homem escolhesse. O outro sujeito achou tudo ridículo e Carton de Villar levou tempo para convencê-lo de que falava sério. O homem recusou o duelo, alegando que isso traria problemas legais a todos, principalmente se houvesse feridos ou mortos. Adrian, porém, acreditava que com a guerra ninguém ligaria. Ele sugeriu realizar o duelo em um local isolado e depois usar gasolina para cremar o perdedor. Se esse plano te dá arrepios, você não está sozinho. O homem ficou tão assustado que logo assinou uma declaração juramentada, prometendo nunca mais falar com uma dama. Adrienne gostava de armas, mas sabia que tinha um temperamento forte e temia perder o controle e atirar nos próprios companheiros. Para evitar isso, ele se recusava a carregar um revólver e, em vez disso, escolheu se armar com uma bengala. Foi o que aconteceu na Batalha do Somme, onde ele liderou as tropas em combate. Estar armado só com uma bengala limitaria a maioria dos homens, mas Carton de Villar era diferente. Lutou com coragem destemida. Ele recebeu a mais alta condecoração do sistema de honrarias britânico, a Cruz Vitória. De Villar pode ter lutado como um herói de ação na Batalha do Somme, mas não saiu ileso. Na verdade, ele levou um tiro na cabeça. Em suas memórias, Adrian recorda que o médico confirmou que seu crânio estava intacto, pediu uma garrafa de champanhe e explicou a situação. Por milagre, uma bala de metralhadora atravessou a parte de trás da cabeça dele sem atingir nada vital. O único efeito colateral do ferimento era uma coceira ao cortar o cabelo. Em 1918, com o fim da Primeira Guerra Mundial, Adrian já havia decidido ser soldado a vida toda e foi buscar outro conflito para lutar. Ele viu esse conflito na Polônia, onde militares britânicos apoiavam os poloneses contra os soviéticos. Foi lá que, em 1920, Carton de Villar estava viajando em um trem que foi invadido pela cavalaria russa do Exército Vermelho. Não sendo o tipo de cara que aceita uma coisa dessas deitado, Adrian pegou um revólver e começou a atirar. Ele manteve sua posição e sozinho enfrentou os invasores. Em 1939, a Segunda Guerra Mundial começou e não havia chance de Adrian Carton de Villar ficar de fora. Ele tinha 30 anos de experiência militar e o governo sabia que precisava dele. Ninguém menos que Winston. Churchill pediu a Adriano que liderasse os esforços militares e diplomáticos britânicos na Iugoslávia enquanto viajava para lá. Em 1941, seu avião caiu no mar e ele foi encontrado por soldados italianos. Carton de Villar foi detido e se tornou prisioneiro de guerra. Apesar de já ter 60 anos naquela época, Carton de Villar ainda era duro como aço e tentou escapar pelo menos 5 vezes diferentes. Ele não conseguiu escapar, mas causou muitos problemas aos seus carcereiros e conquistou a liberdade em 1943. Após ser libertado do campo de prisioneiros italiano, Carton de Villar tornou-se herói. Winston Churchill, que via nele um exemplo de honra e cavalheirismo, o nomeou representante britânico na China, onde atuou com figuras como Chiang Kai-shek. No entanto, ele não se dava bem com Mao Zedong, que na época era o líder do Partido Comunista da China. Carton de Villar considerava Mao um fanático. A maioria dos diplomatas provavelmente esconderia isso, mas Carton de Villar não temia nada. Em certo momento, ele chegou a insultar Mao ao dizer que as tropas chinesas pouco contribuíram para derrotar os japoneses. Depois de levar uma das vidas mais imprudentes e perigosas que se pode imaginar, o último grande ferimento que Adrian Carton de Villar sofreu foi, ironicamente, algo bem sem graça. Durante visita a Rangoon, na Birmânia, ele escorregou em um tapete de fibra de coco e fraturou a coluna. Ok, isso foi realmente doloroso e a recuperação longa e difícil, mas como sempre, ele aguentou firme.
Adrian viveria por mais 10 anos, falecendo finalmente em 1963, aos 83 anos de idade. A Primeira Guerra Mundial, também conhecida como a Grande Guerra e a Guerra para acabar com todas as guerras, foi um conflito mundial horrível que durou aproximadamente de 1914 a 1918. Você deve conhecer algo sobre a Primeira Guerra Mundial das aulas de história, como o assassinato de Francisco Ferdinando, a guerra de trincheiras e milhões de mortes. Você sabia que a Primeira Guerra Mundial ainda influencia o mundo atual? Bem, hoje vamos dar uma olhada nas maneiras surpreendentes pelas quais a Primeira Guerra Mundial moldou o modo como vivemos atualmente. Soldados na linha de frente iam a bordéis para fugir dos horrores da guerra. Até 5% dos soldados britânicos e do Império sofreram de doenças venéreas, e o exército dos Estados Unidos dispensou mais de 10 mil homens por causa de DSTs. Isso representa uma estimativa de 7 milhões de dias de trabalho perdidos devido às atividades extracurriculares. O Reino Unido decidiu fazer algo a respeito em 1917 e começou a distribuir preservativos para suas tropas. O historiador A.J. P. Taylor acredita isso à popularização dos preservativos no Reino Unido. Já os Estados Unidos, por outro lado, não foram tão proativos. Contrariando o senso comum de que é melhor prevenir do que remediar, o tio Sam forneceu um kit profilático destinado a tratar certas DSTs após a infecção. Os Estados Unidos só passaram a distribuir preservativos aos soldados na Segunda Guerra Mundial, mas outros itens de higiene também se popularizaram durante a Primeira Guerra Mundial. A empresa americana Kimberly-Clark desenvolveu uma alternativa ao algodão superabsorvente chamada Cello Cotton em 1914. Quando os Estados Unidos entraram na Primeira Guerra Mundial, em 1917, a Kimberly-Clark aumentou a produção do material para uso como curativo cirúrgico na linha de frente. Enfermeiras da Cruz Vermelha nos campos de batalha descobriram outro uso para o material: absorventes femininos. Após o fim da Primeira Guerra Mundial, a Kimberly-Clark, ao identificar uma boa ideia, recomprou o excedente de cellulo-cotton do exército e lançou os absorventes higiênicos Kotex em 1920. 100 anos depois, o mercado global de higiene feminina vale cerca de 40 bilhões de dólares. Tomara que as enfermeiras da Cruz Vermelha tenham ao menos um banco com seus nomes na sede da Kimberly-Clark. Os alemães criaram nitratos artificiais para explosivos antes da Primeira Guerra Mundial, já que sua fonte natural de nitrato, os depósitos de guano chileno, mais conhecidos como cocô de morcego, estavam escassos. Essa inovação foi letal durante a Primeira Guerra Mundial, mas, ironicamente, agora ela ajuda a sustentar 1/3 da população da Terra como fertilizante de nitrato de amônio. Converter o nitrogênio atmosférico em amônia, basicamente do nada, usando apenas alta pressão e altas temperaturas, prolongou o conflito por anos. Esse processo, com alguns ajustes, também acaba sendo um excelente fertilizante. Fritz Haber, o químico alemão que desenvolveu esse processo, ganhou o Prêmio Nobel em 1918. Como resultado, Haber é considerado o pai da guerra química por seu trabalho pioneiro em transformar gás em arma, uma distinção pela qual normalmente não se concedem prêmios. Nosso mundo moderno seria praticamente irreconhecível sem os smartphones. E os smartphones modernos, assim como os telefones sem fio, devem muito às inovações tecnológicas da Primeira Guerra Mundial. No entanto, naquela época, sem fio não significava necessariamente portátil. Em 1916, os equipamentos de comunicação sem fio para aviões pesavam 300 libras. Um smartphone do tamanho de um jogador da NFL deixaria o Pokémon GO menos divertido. Mesmo assim, a tecnologia de transmissores e receptores avançou bastante durante o conflito, consumindo bem menos energia. Os vegetarianos devem agradecer a Primeira Guerra Mundial e a fome crescente por isso. Konrad Adenauer, prefeito de Colônia e depois primeiro chanceler alemão após a Segunda Guerra Mundial, criou salsichas de soja para evitar a fome dos moradores da cidade. No bloqueio britânico à Alemanha, ele chamou isso de Friedenswurst, ou Salsicha da Paz. Nome interessante. Quem não gostaria de um Whopper da Paz com queijo? Adenauer só pôde patentear a salsicha de soja na Grã-Bretanha, pois a Alemanha não permitiu por não conter carne.
Será que a maldade deles não tem limites? Acredite se quiser, a popular rotina de exercícios Pilates do século XXI foi criada durante a Primeira Guerra Mundial. Seu criador, o boxeador e fisiculturista alemão Joseph Hubertus Pilates, desenvolveu o método em um campo de internamento britânico na Grande Guerra. Joey Pilates, como gostamos de chamá-lo, usava molas e tiras das camas para exercícios básicos de resistência, que ele mais tarde transformou nos equipamentos com molas usados no Pilates hoje. Após a Primeira Guerra Mundial, Pilates voltou à Alemanha por alguns anos, aprimorou seu método e em 1925 mudou-se para Nova York, onde abriu seu primeiro estúdio de contrologia com sua esposa, Clara. O resto, como dizem, é condicionamento físico, história. A Primeira Guerra Mundial não mudou apenas a tecnologia, também impactou a visão do público sobre representações romantizadas da guerra, devido à devastação e perda de vidas sem precedentes. Jay Winter, professor de história em Yale, afirma que a Primeira Guerra Mundial desacreditou o conceito de glória e desafiou a ideia de que era nobre morrer pelo país. Winters afirma que a propaganda, a literatura e pintura de guerra foram rejeitadas por artistas e poetas após a Primeira Guerra Mundial, pois milhões de mortos mereciam mais do que prosa elevada, mereciam a verdade sem adulterações. Winter aponta que soldados autores de memórias populares revelaram as realidades da Primeira Guerra Mundial a milhões de pessoas em seus países. Antecipou a reação que muitos americanos teriam à Guerra do Vietnã décadas depois. Isso levou a franquia Rambo, então de certa forma devemos agradecer a Grande Guerra por Rambo e, em menor grau, por Desaparecido em Combate. O transtorno de estresse pós-traumático, TEPT, foi reconhecido formalmente pela medicina apenas em 1980. Durante e após a Primeira Guerra Mundial, médicos passaram a diagnosticar os impactos psicológicos do conflito de forma inovadora, estabelecendo as bases do entendimento atual. No início, alguns médicos de campo acreditavam que o impacto das explosões causava a neurose de guerra, ou shell shock, que muitos soldados sofriam. Quando dezenas de milhares de soldados da Primeira Guerra Mundial mantiveram esses sintomas em casa, cientistas e médicos passaram a buscar respostas mais profundas. Devido aos esforços desses médicos e cientistas, hoje compreendemos melhor o TEPT e os fatores de estresse emocional que podem causá-lo. Antes da Primeira Guerra Mundial, os Estados Unidos eram devedores, mas a guerra mudou isso significativamente. Os Estados Unidos saíram da Grande Guerra. Como credores líquidos, tinham cerca de 10 bilhões de dólares a receber. Isso equivale a cerca de 100 bilhões de dólares atualmente. Não chega à fortuna de Elon Musk, mas ainda é muito dinheiro. Essa mudança nas circunstâncias financeiras levou posteriormente Nova York a ser considerada a capital financeira de fato do mundo, um posto anteriormente ocupado por Londres. De acordo com Hugh Rockoff, um professor da Universidade Rutgers e pesquisador associado do National Bureau of Economic Research, a Primeira Guerra Mundial mostrou ao governo federal como atuar positivamente na economia, lição bem aproveitada. Na Grande Depressão, os Estados Unidos não foram os únicos a lucrar com a Grande Guerra. Antes da Primeira Guerra Mundial, a British Petroleum, antes chamada Companhia Anglo-Persa de Petróleo, não era muito bem sucedida na época. Se Winston Churchill não tivesse optado por navios de guerra a óleo em vez de carvão, a pressão arterial poderia ter falido. Graças ao esforço de guerra da Primeira Guerra Mundial, a indústria do petróleo prosperou. O petróleo se tornou incrivelmente importante para manter o novo estilo mecanizado de guerra em funcionamento, e proteger os suprimentos de petróleo passou a ser uma parte fundamental da estratégia militar. O combate nas trincheiras fez muitos soldados precisarem de cirurgias faciais reconstrutivas com enxertos de pele, conhecidos como rostos quebrados. Eles até tinham uma associação para apoiá-los, a Union des Blessés de la Face et de la Tête, ou Associação dos Feridos no Rosto e na Cabeça. Isso soa como um clube de luta bem impressionante. Os avanços feitos enquanto trabalhavam nos rostos desfigurados levaram a revoluções posteriores nos campos da cirurgia oral, maxilofacial e plástica. Já se perguntou por que cirurgiões quase sempre usam roupas cirúrgicas azuis? Não é só porque ficam estilosas nos dramas de TV
apesar de realmente ficarem. A ideia surgiu com o médico francês Prenel Lariche na Primeira Guerra Mundial, ao propor diferenciar roupas e lençóis assépticos de itens possivelmente contaminados por bactérias. Durante o voluntariado com o exército francês, em agosto de 1914, a ideia vingou, e até hoje cirurgiões usam roupas cirúrgicas azuis, embora os verdes também tenham surgido nos anos 1960. É bom variar um pouco. No fim, Lariche acabou estando ainda mais certo do que imaginava. Mais tarde, cientistas descobriram que olhar para o azul ou verde refresca a visão do médico diante de coisas vermelhas, como as entranhas ensanguentadas na cirurgia. Ponto positivo. A tecnologia sempre foi uma parte importante da guerra. É só perguntar para o comandante Cobra. Mas foi durante a Primeira Guerra Mundial que grande parte da tecnologia que consideramos moderna se tornou essencial. Submarinos, bombardeios aéreos, tanques blindados, ataques com gás tóxico, arame farpado, todas essas coisas foram inventadas ou revolucionadas durante a Grande Guerra. Foi também a primeira vez que a tecnologia se tornou uma força destrutiva tão grande, com o gás venenoso capaz de matar milhares de pessoas de uma só vez. Por exemplo, os alemães usavam projéteis Blue Cross com difenilcloroarcina, que fazia as vítimas espirrarem forte, um pó de espirro usado como arma. Pode parecer brincadeira de criança, mas dizem que essa substância era horrível e podia causar dores de cabeça, salivação e vômitos. Se você viu O Jogo da Imitação 2014, sabe como decifrar códigos pode ser vital em uma guerra. O filme se passa na Segunda Guerra Mundial, mas os britânicos começaram a decifrar códigos já na Primeira Guerra, principalmente em transmissões de rádio alemãs criptografadas. Esses avanços mais tarde levaram a operações de coleta de inteligência agora famosas, como o MI8, o GCHQ e a NSA nos Estados Unidos. O caso de decifração de códigos mais famoso da Primeira Guerra Mundial foi o chamado Telegrama Zimmermann. O ministro das Relações Exteriores da Alemanha, Arthur Zimmermann, recebeu um telegrama criptografado com planos para atacar rotas de navegação dos Estados Unidos ao Reino Unido. O telegrama citava o interesse da Alemanha em se aliar ao México para que o exército mexicano atacasse os Estados Unidos. Esse telegrama decodificado levou os Estados Unidos a declarar guerra à Alemanha em abril de 1917. A Grande Guerra marcou a primeira vez que o lança-chamas moderno foi usado no campo de batalha, sendo facilmente uma das armas mais assustadoras da guerra do século XX. Os alemães usaram lança-chamas em mais de 300 batalhas, expulsando inimigos das trincheiras, queimando-os vivos ou deixando cicatrizes permanentes. O design do Flammenwerfer provou ser tão eficaz que britânicos e franceses começaram a adotá-lo. Porém, seu uso era limitado, pois o combustível durava só 2 minutos e o alcance era de 20 jardas. A Primeira Guerra Mundial também marcou o início dos porta-aviões. O comandante britânico Edwin Dunning foi o primeiro a pousar um avião em um navio em movimento. Ele pousou no HMS Furious, um cruzador de batalha com 786 pés de comprimento, em 2 de agosto de 1917. Foi um momento triunfante, mas não duraria. 5 dias depois, Dunning tentou outro pouso, mas seu motor falhou e seu avião caiu perto da proa de estibordo, matando-o. Talvez tudo tivesse sido melhor se o HMS Furious tivesse um navio irmão, o HMS Fast. O que acha? Qual inovação da Primeira Guerra Mundial mais te surpreendeu? Comente abaixo. Confira também outros vídeos do Weird History.